Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. E o pastor hoje dá continuidade a esta série de pensamentos que nós vemos desenvolvendo na igreja. Hoje é o 22º culto sobre o tema O Verdadeiro Cristianismo. E o texto que vai dar base para a mensagem dessa manhã é este: Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Todos encontraram? Então eu vou ler o texto, que diz assim: Pedro, diante daquelas autoridades de Jerusalém, disse: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã, nos faça compreender as coisas profundas do céu. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já te louvamos, já te adoramos, já te bendizemos, já proclamamos a tua grandeza com os nossos lábios, e agora aquietamos o nosso espírito, ativamos a mente de Cristo na tua igreja, para que possamos ouvir a tua voz, aquela voz que produz paz, produz confiança, que desperta a genuína fé, aquela voz que nos ensina o verdadeiro caminho, que nos guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso, aquela voz que nos ensina a verdade. Então fala-nos nessa manhã, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, fala aos teus santos. Usa-me, Senhor, como instrumento da tua vontade. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade de proclamar a tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem de ti, meu Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. E que tudo que for proclamado nesta manhã, deste altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e todo aquele que crer, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, então Pedro disse: e não há salvação em nenhum outro. Então, eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, que aqui está a primeira grande afirmação da genuína fé cristã: não há salvação em nenhum outro. E quando nós falamos de salvação, como Pedro falou aqui, para aquelas autoridades lá de Jerusalém, isso tem uma importância muito grande, extremamente grande, porque hoje, meus irmãos, infelizmente, poucas pessoas entendem esta verdade aqui. Há igrejas que ensinam que Jesus veio ao mundo para ensinar as pessoas a se salvarem. Há pastores que já escreveram livros dizendo 12 passos para a salvação. Você chega numa livraria e tem lá um livro, 12 passos para a salvação, ensinando, se você cumprir essas 12 regras aqui, esses 12 ensinamentos, você vai encontrar a tua salvação, você vai ser salvo. Outras igrejas ensinam que o Senhor Jesus veio ao mundo para oferecer salvação para todas as pessoas, e as pessoas é que decidem se querem receber a salvação, se não querem receber a salvação. Só que tudo isto
é uma verdadeira e completa negação da verdade sagrada. Todos esses ensinamentos é uma total contradição daquilo que está escrito aqui na Bíblia, daquilo que diz a palavra do nosso Deus. O cristianismo não é um curso de salvação. O cristianismo, ele não ensina as pessoas como é que elas podem salvar a si mesmas. Não é isso que o cristianismo faz. O cristianismo não é uma bandeja, sabe, onde coloca a salvação e sai oferecendo, quer salvação, quem aceita salvação, quem quer ser salvo, e as pessoas dizem, não, eu quero, o outro diz, não, eu não quero, não estou afim. Não, não é isso o cristianismo. A salvação nunca foi oferecida, as pessoas aceitam ou rejeitam. Nada disso é cristianismo. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele não veio para ensinar as pessoas a salvarem a si mesmo. Ele também não veio oferecendo salvação para todos os povos. Não. Pastor, Jesus veio para quê, finalmente? A Bíblia diz que Jesus veio para salvar todos os filhos de Deus. A salvação é a sua obra, foi a sua missão, e Ele a cumpriu, Ele a realizou totalmente. Por isso nós podemos dizer que Jesus é o Salvador. Diga graças a Deus. Bom, eu disse agora que a missão do Senhor Jesus Cristo, qual foi? Salvar todos os filhos de Deus. Olha, meu irmão, nenhum se perde. Nenhum filho de Deus se perde. Essa coisa de dizer que filho de Deus vai para o inferno, isso é a maior baboseira que eu já ouvi na vida. Não pode nenhum filho de Deus perder salvação. Senão ele não seria o Salvador. Senão ele não seria o bom pastor. Se uma única ovelha se perdesse, ele não seria o bom pastor, ele não teria cumprido a sua missão. E eu vou provar para você que ele veio salvar todos os filhos de Deus e que verdadeiramente salvou. Vou provar com Bíblia na mão. Abra no livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo aparece a José e diz a José: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então aqui não diz, ele ensinará as pessoas a salvarem a si mesma. Aqui não está escrito, olha José, ele vai oferecer salvação a todos os povos, e as pessoas aceitam ou rejeitam a salvação oferecida. Não. Aqui o anjo, um anjo de Deus, afirmou categoricamente, peremptoriamente, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará, ele não vai possibilitar que alguém se salve, ele salvará o seu povo. Veja também aqui, olha, Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. São palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Veio buscar e veio salvar o perdido. Eu pergunto, buscou e salvou? Ou não buscou e não salvou? Buscou e salvou. Amém? Mais adiante, no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Então diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olha só, quando ele estava na cruz, no momento derradeiro, ele disse: está consumado, está realizada, está terminada, está concluída toda a obra da salvação. Neste momento aqui, com seu sacrifício, com seu sangue derramado, Jesus salvou todo o seu povo. Então, a salvação da alma é uma obra inteiramente de Deus. O homem não tem participação nesse processo. A salvação é um ato da soberania de Deus. A salvação é o maior milagre que Deus opera na vida dos seus filhos.
Você veja, por exemplo, como é que o milagre daquele coxo de nascença serve para ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Vocês lembram que nós já vimos aqui nos cultos passados, ainda desenvolvendo esse tema, que Pedro e João chegaram lá no templo, na porta chamada Formosa, havia um coxo de nascença, e aquele coxo de nascença foi curado. Então, esse milagre do paralítico andar, um paralítico de nascença, né, serve para ilustrar exatamente isso. Pedro e João não disseram para aquele homem, para o coxo de nascença, para ele praticar uma série de exercícios, que ele ia começar a andar. Eles não disseram: seu paralítico, venha cá, o senhor é paralítico desde nascença, e vamos fazer uns exercícios aqui, quem sabe você anda. Estica aí a tua perna, vamos começar pela perna devagarzinho, vamos pela perna direita, depois vamos mexer nos bracinhos, agora vamos fazer um pouquinho de exercício na perna esquerda, agora estica um pouquinho o outro braço, olha, amanhã a gente passa aqui de novo, viu? E vamos ficar fazendo alguns exercícios até você andar. Não. Absolutamente não. Pedro, ele fez exatamente o oposto disso. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele imediatamente andou. Jesus curou aquele homem imediatamente. Então, trazendo isso para a salvação da alma, o Senhor Jesus não veio para ensinar o povo a salvar a si mesmo. Ele não veio oferecer salvação, ele veio para salvar o seu povo. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, não aceite ser enganado, irmão, achando que se você colocar em prática alguns ensinamentos, né, 12 passos para a salvação. Alguém já teve a oportunidade de ler alguma coisa parecida com isso? Já leu? Olha, 12 passos para a salvação. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Não, isso não é verdade, isso é mentira. Absolutamente não é verdade. É como o exemplo do coxo de nascença. Não adianta você chegar para um paralítico e dar a ele algumas instruções e dizer que aquelas instruções vão fazer ele andar, porque não vão fazer ele andar. Para um paralítico de nascença andar, é necessário um milagre. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio realizar o milagre. Ele veio trazer o milagre da salvação. Volto a dizer, é o maior milagre que Deus realiza na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Amém? Volte lá em Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro está dizendo aqui que nenhuma outra pessoa que já viveu nesse mundo, ou que viverá nesse mundo, pode nos salvar. Pedro está dizendo com essas palavras aqui, que o Senhor Jesus, que Ele é o único, Ele é único. Jesus não pertence a nenhuma categoria que inclua outros. Nós precisamos entender que Jesus, irmãos, Ele não é o melhor dos melhores. Não, Ele é único. Diga: Jesus é único. É único. Ele não precisa de ajuda, Ele salva sozinho, Ele não precisa de nenhum auxiliar, Ele não precisa que o homem dê uma focinha para querer ser salvo, Ele não precisa de nenhum mediador, Ele não precisa de nenhum assessor. Os padres dizem que os santos católicos são assessores de Deus. Isso é uma mentira. Ele não precisa de Maria. Então, esta é a mensagem do verdadeiro cristianismo. E por isso, eu sempre digo e repito, que a mensagem do verdadeiro cristianismo tem que deixar esse mundo perplexo. Deixa o mundo estarrecido. E não só deixa o mundo perplexo e estarrecido, mas deixa o mundo enraivecido. Você tem visto alguma mensagem ser pregada aí que deixa o mundo perplexo? Você tem visto alguma mensagem ser pregada aí que deixa o mundo estarrecido? Que deixa o mundo enraivecido? Eu não tenho visto. Eu não tenho ouvido nenhuma que faça isso aqui. Porque o mundo, meu irmão, ele sempre odeia a verdadeira mensagem. E mais do que isso, o mundo sempre vai procurar impedir que ela seja proclamada, que ela seja anunciada. Como foi o caso aqui de Pedro e João, aqui no versículo 17, veja: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los
para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus Cristo. Você vê, as autoridades políticas, as autoridades religiosas que compunham o Sinédrio lá de Jerusalém, decidiram, meu irmão, proibir que Pedro e João não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus a quem quer que seja em Israel. Está aqui, ó. Fizeram ameaça aos apóstolos, mas qual foi a reação de Pedro e João diante dessas autoridades? Qual foi a reação de Pedro e João diante dessas ameaças? Vamos ler o versículo 19 em diante. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar. Olha que coisa, né? Puxa vida, que intrepidez, que coragem das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Você vê, eles não se dobraram àquelas autoridades, não se acovardaram diante dessas ameaças. E aí eles ameaçaram mais ainda: olha, se vocês insistirem, se vocês continuarem, olha, nós vamos matar vocês, nós vamos tirar a vida de vocês. Mas eles disseram: não podemos parar, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de ensinar as coisas que nós vimos e ouvimos, a verdade de Deus. Porque esses homens, eles tinham experimentado o poder de Deus em suas vidas. Esses homens aqui, eles ouviram a verdade, e esta verdade que eles ouviram dos lábios de Jesus Cristo fez com que eles fossem libertos da religião dos homens, do jugo dos homens. Então, quando eles viam as pessoas padecendo, quando eles viam as multidões, eles viam da mesma maneira que Jesus já tinha visto. Eles olhavam para as multidões e diziam: eu vejo as multidões como ovelhas que não têm pastor. E eles sabiam, meus irmãos, que só a mensagem do Evangelho poderia mudar a vida daquele povo. Eles tinham absoluta certeza disso. Mas aí, vem as autoridades dizendo: vocês não podem mais continuar falando, vocês não podem mais continuar ensinando ao povo absolutamente nada em nome de Jesus. E Pedro dizia: eu não posso me calar. Se eu me calasse, eu seria um canalha. Se eu me calasse, eu seria um crápula. Porque, na verdade, Pedro e João sabiam que o ensino que aquelas pessoas estavam recebendo dessas autoridades aqui não podia ajudá-los em nada. Eles sabiam que o que esses homens ensinavam eram coisas fúteis, eram coisas que não tinham nenhuma serventia para a vida espiritual. Aquela religião fria, aquela religião rígida, aquela religião castradora nunca poderia trazer paz para as pessoas, nunca poderia gerar alegria, nunca poderia salvá-los. Eles experimentaram isso. Eles eram judeus, eles eram religiosos, eles estavam há anos e anos ouvindo o que aqueles homens ensinaram, mas agora eles conheciam Deus. Agora eles conheciam o único que poderia trazer salvação para aquelas pessoas. Eles conheciam os ensinamentos de Jesus, que é o único ensinamento, meu irmão, que pode fazer o homem conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. Eles sabiam. Eles tinham experimentado isto em suas próprias vidas. Vamos trazer isso para hoje. Olha, meu irmão, hoje eu vejo a humanidade de uma maneira geral confiando em coisas que não têm nenhum valor. Tem gente aí fora confiando nos santos católicos, gente que confia no espiritismo. Nós vemos aí pessoas confiando em corrente de libertação. Hoje você liga a televisão, é uma verdadeira epidemia isso. Olha, cada canal tem um falso pastor, um falso profeta anunciando isso. Venham, você vai fazer uma corrente de 12 semanas e vai resolver os teus problemas, e Deus vai curar a tua doença, e Deus vai te dar carro novo, e vai te dar casa própria. Eu vejo pessoas aí fora confiando em Buda, né?
confiando nessas coisas absurdas que nós temos presenciado, confiando em colocar um copo com água na frente de um rádio, na frente de uma televisão, confiando em vela, confiando em sal grosso, confiando em vidrinho de óleo. Olha, irmãos, nada disto funciona. Essas coisas não têm nenhum valor espiritual. Por isso, sempre que a verdade é ensinada, as autoridades religiosas, elas tentam a todo custo calar o mensageiro da mensagem. Sempre que a verdade é anunciada, as autoridades se levantam e tentam calar o mensageiro daquela verdade. Olha, leiam o Velho Testamento e veja como é que os profetas de Deus eram tratados naquela época. Em Israel sempre havia um número muito grande mesmo, de falsos profetas. E ocasionalmente Deus levantava um profeta verdadeiro. Os falsos profetas eram sempre elogiados, eram sempre bem recebidos pelo povo de Israel. Por quê? Porque eles diziam paz, paz, quando não havia paz. Traziam uma mensagem que iludia o povo, que enganava o povo. Por exemplo, deixa eu mostrar para você. Abra a tua Bíblia agora, no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Olha como é que era naquela época. Isso é Deus aqui falando, viu? Então diz assim, encontraram ou estou indo muito rápido? Jeremias capítulo 6, versículo 14. Então ele dizia, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Olha, quando alguém diz assim, venha, aceite Jesus, a tua vida vai virar um mar de rosa, teus problemas vão acabar, você vai agora viver num paraíso. Meu irmão, isso é dizer paz, paz, quando não há paz. Porque o fato de uma pessoa se converter não significa dizer que a vida vai se tornar para ela um mar de rosas. Isso é mentira. Enquanto você viver nesse mundo, enquanto nós vivermos nesse corpinho de carne aqui, Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Você está compreendendo? Ou então, venha fazer uma corrente, venha pegar a rosa ungida, e tudo isso vai resolver os teus problemas. Olha, os teus problemas vão desaparecer totalmente, a tua vida vai ser só alegria daqui para frente. Essa é a mensagem de um falso profeta. E o povo gosta dela, viu? Porque essa mensagem faz com que as pessoas tenham uma falsa sensação de felicidade. Este tipo de mensagem faz com que as pessoas tenham uma falsa sensação de alegria, uma falsa sensação de paz. Mas é a mensagem de um falso profeta. Os falsos profetas diziam, paz, paz. E Deus disse, quando não há paz. Vocês enganam, vocês iludem. Agora veja o que o mundo faz com os verdadeiros profetas. Veja como é que eles eram tratados naquela época. Eram lançados na prisão, eram odiados, e muitos foram mortos, irmãos. Os verdadeiros profetas foram tratados assim. Você lembra o que fizeram com João Batista? Decapitaram João Batista, cortaram-lhe a cabeça. Por quê? Porque João teve a coragem, teve a ousadia de chegar ao rei e dizer, adultério é pecado. Você não pode adulterar, você não pode pegar outra mulher, e principalmente a mulher do teu irmão. Teve a coragem, joga na prisão. Que história é essa de vir dizer aqui que adultério é pecado? Joga ele na prisão. E no fim cortaram-lhe a cabeça. Veja o tratamento que deram ao Senhor Jesus Cristo. Será que Jesus foi ovacionado pelo povo? Será que ele recebeu aplausos do mundo? Absolutamente não. Eles disseram, fora com ele, crucifica-o. Mas tudo predito por Deus. Tudo absolutamente predito por Deus. Estamos aqui pertinho. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 3.
700 anos antes de Jesus se manifestar ao mundo, Deus já profetizava e dizia: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então, é sempre desta maneira aqui, ó, que o mundo trata a verdadeira mensagem, que o mundo trata os verdadeiros mensageiros de Deus. Deixa eu mostrar para você o que fizeram com o apóstolo Paulo. Deixa eu mostrar. Enquanto Paulo, vamos abrir em Atos capítulo 9. Enquanto Paulo vivia na seita dos fariseus, enquanto ele era um perseguidor da igreja, olha, era um homem de muito prestígio entre o povo, viu? As pessoas tinham Paulo numa alta consideração. Ele tinha muito prestígio entre as autoridades políticas e religiosas. Mas depois que ele se converteu, depois que ele passou a proclamar a verdadeira mensagem, o evangelho da graça de Deus, o que fizeram com esse homem aqui? Eu vou mostrar. Atos capítulo 9, versículo 22 em diante. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha que coisa, hein? Porque ele deixou de ser fariseu? Porque ele deixou de perseguir a igreja? Porque agora ele tiver um encontro com Jesus no caminho de Damasco? Porque agora os seus olhos foram iluminados? Porque agora ele proclamava a verdade? Aqueles judeus que eram amigos de religião decidiram tirar a vida de Saulo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas da cidade para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Você veja o que é que o fanatismo religioso é capaz de fazer. Olha, quem queria tirar a vida de Saulo, de Paulo, não eram os macumbeiros, não eram os idólatras, não eram os profetas de Baal. Quem decidiu tirar a vida de Paulo eram aqueles que tinham na mão as escrituras. Tinham na mão as escrituras, mas não compreendiam as escrituras. Não discerniam a verdade sagrada. Então decidiram tirar a vida. Mas tem mais. Aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 13, versículo 44, diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para receber um vidrinho com óleo ungido. Não? Não. Esse meu óculos está com problema, sabia? Não, claro que não. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para receber o sal grosso. Mas hoje é isso que a gente vê, não é? Quer juntar uma multidão? Coloca um programa de rádio e de televisão e anuncie isso. Eu passei 15 anos fazendo isso. Eu conheço isso a fundo. Nesse assunto, meu irmão, olha, eu sou mestre, viu? Conheci profundamente. Diferente, né? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Hoje, para você juntar uma multidão, ou enganando, distribuindo elementos de ungido e não sei o quê, ou então trazendo artistas gospel. Vamos trazer, vai ter aqui a presença, como é o nome daquele trapalhão que disse que se converteu? Dedé, né? Dedé dos Trapalhões. Olha aí, ó, multidão. O irmão disse assim para mim: pastor, olha, na igreja que eu congregava, as pessoas não eram muito de frequentar culto não, viu? Mas um dia lá, o pastor contratou o Dedé,
R$8.000 de cachê. Teve que fazer culto 5 vezes no dia, a rua interditada pelos bombeiros, gente que não acabava mais, por causa de Dedé dos Trapalhões. Toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. Naquela época não tinha isso. Versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, para ouvir a palavra, né? Tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha o que é que eles faziam. Eles contradiziam tudo que Paulo ensinava. No versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Você está vendo? Olha, levantaram uma perseguição violenta. Olha, esses homens são hereges, esses homens estão ensinando coisa errada, vamos expulsá-los daqui, não vamos admitir que eles estejam aqui no nosso meio. No capítulo 14, versículo 19 e 20, diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para, olha, apedrejar o Paulo, a ponto de darem Paulo como morto. Tanta pedrada no homem, como caiu, eles disseram, pronto, agora matamos o homem. E jogaram fora da cidade. Pessoas que se diziam conhecedoras de Deus. Pessoas que tinham as Sagradas Escrituras nas mãos. Pastor, por que eles faziam isso? Qual era a raiva que eles tinham do apóstolo Paulo? É que quando Paulo recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele ouviu da boca do justo o Evangelho para a igreja, porque só tem um Evangelho, viu, meu irmão? Essa coisa de dizer, não, são 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, isso é mentira. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foram evangelho, nunca serão evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que trazem um relato do ministério terreno de Cristo, Jesus no cumprimento da lei. É isso, é uma biografia. Evangelho para a igreja só existe um. E esse evangelho único foi revelado a quem? A Paulo. O evangelho da graça de Deus, que está nas 14 epístolas de Paulo. Então, quando Paulo começa a pregar o evangelho da graça de Deus, quando Paulo começa a dizer, olha, Deus revogou a lei findou, a partir de agora, Deus estabelece uma nova aliança, a aliança da graça de Deus. Eles sentiram o verdadeiro ódio do apóstolo Paulo, odiaram mais ainda, quando Paulo proclamou que só os que Deus predestinou para a salvação seriam salvos. Eles diziam, como é que é a história? Você está dizendo, Paulo, que só os predestinados serão salvos, que há um povo nesse mundo que Deus predestinou para a salvação? Paulo disse, perfeitamente. Olha, isso para eles era um absurdo, era uma heresia. Como, não é diferente nos dias de hoje. Como é que as pessoas incrédulas odeiam ouvir falar de predestinação? E eu não estou falando de pessoas incrédulas, as que estão lá fora no mundo, não. Eu estou falando das pessoas incrédulas que estão dentro das igrejas com Bíblia debaixo do braço e não creem na Bíblia. Ficam enraivecidas quando ouvem dizer que o homem não tem livre-arbítrio. Você já prestou atenção como as pessoas incrédulas sentem raiva disso? Como elas perdem o controle quando você diz o homem não tem livre-arbítrio? Não é o homem que decide aceitar Jesus. Não há a mínima possibilidade de um homem aceitar Jesus. Todo homem, quando nasce nesse mundo, ele nasce morto em delitos e pecados. E qual é a condição de um morto? Romanos 3,10. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Então as pessoas incrédulas
não gostam de ouvir isso. Elas gostam de pensar que elas podem fazer qualquer coisa, elas gostam de pensar que elas podem mandar em Deus, elas se julgam com muita capacidade, com muito poder. Não, mas Deus tem que respeitar o homem. Você sabe o que é um pastor dizer assim? Deus tem planos. Tem, mas Deus não pode realizar se o homem não permitir. Não seria Deus de nada? Irmãos, a Bíblia mostra claramente que ser salvo não depende do nosso poder, não depende da nossa capacidade, não depende de você tomar qualquer atitude, não depende. Por quê? Porque quando você nasce, você já nasce morto em delitos e pecados. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está escrito. Deixa eu mostrar Jesus falando sobre isso. No livro de João, capítulo 6, qualquer outra igreja que você for, o pastor vai dizer assim, Evangelho de João. Aqui não dizem, aqui não, o livro de João. Porque até no original é o livro de João, não é Evangelho. Isso aí foi a igreja que tradicionalizou, né? Uma tradição que ficou dentro da igreja. Então vamos lá. João capítulo 6, versículo 44. São palavras de Jesus Cristo, viu? Ele disse assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Cadê o livre-arbítrio? O que significa ninguém? Ninguém. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que depende de Deus trazer? Porque o homem está morto espiritualmente. Um morto não pode tomar a atitude de vir. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Tem coisa mais clara do que esta? Como é que os homens, irmão, ignoram tudo isso e dizem, não, tem livre-arbítrio. Não, quem quer aceitar Jesus? Aí se a pessoa levantar a mão, é crente, está salvo. Isso é a maior mentira. Por isso que a igreja hoje está cheia de pessoas incrédulas. Porque diz que para se tornar crente é só atender o apelo. Qual é a dificuldade que tem atender um apelo? E quando isso vem debaixo de uma pressão violenta? Quem quer aceitar? Quem quer aceitar? Aí a turma não quer, né? Fica lá e diz, olha, Deus está dando uma chance. Quem sabe se você sair hoje daqui, não cai o poste ali na tua cabeça. Aí amanhã não tem mais chance. Olha, o assaltante pode estar te esperando ali. Olha, se o ônibus passar por cima de você. A pessoa começa a tremer. Diz, ai Jesus, deixa eu aceitar logo agora. Mas é assim ou não é assim? A igreja hoje está cheia de Ismaéis. Ela tem que estar cheia de Isaques. Isaque era o filho da promessa. Aquele que Deus gerou no ventre de Sara de uma forma sobrenatural. Ismael era o do apelo. Não, Abraão, eu sou estéril. Você é velho. Então, vou fazer o seguinte. Quem sabe se você se relacionar com a escrava, com Agar? É isso que Deus está dizendo. Vai lá, aí vai nascer um filho, é o teu herdeiro. Ele foi lá e fez o que a esposa sugeriu. Deus disse, não, senhor. Não considero esse aí teu herdeiro. Não considero teu filho. O teu filho vai nascer de você, rapaz. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazê-lo de uma forma sobrenatural. E fez. Ser crente tem que ser de uma forma sobrenatural, meu irmão. Mas sobrenatural mesmo. Você sabe o que aconteceu quando Jesus ensinou isso aqui? Leia o versículo 66. Para você ver que não é só hoje, não. Naquela época já era assim. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Como é que é? Deixa
O Senhor está dizendo que ninguém pode vir ao Senhor se o Pai que o enviou não trouxer? Depende do Pai trazer, depende do Pai conceder. Estou fora, não aceito essa palavra. Não é a mesma coisa hoje? Quando ouvem através do rádio eu pregar a soberania de Deus, que o homem não tem livre-arbítrio, você não imagina os desaforos que eu recebo. Você não imagina as mensagens de texto que chove no meu celular. Seu herege, você é um filho do diabo, está pregando heresia. Olha, cada desaforo que eu não posso nem falar aqui. Está aqui, ó. Muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele, por causa desse ensinamento. Pastor, quer dizer que não depende do homem querer? Irmão, estou mostrando para você. Abre Romanos. Olha o que Jesus falou a Paulo. Romanos capítulo 9, versículo 16. E Paulo escreveu para passar para a igreja. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende do homem querer, não depende do homem correr, não depende do homem de levantar a mão, atender apelo. Depende de Deus usar a sua misericórdia. E Deus só usa de misericórdia com o seu povo. Há nesse mundo um povo que é de Deus, e há um povo que não é de Deus. Eu vou falar sobre isso logo mais à noite, viu? Olha, já quando Jesus fez aquela escolha do colegiado apostólico, o Senhor Jesus já demonstrava isso. Você vê que daqueles homens que o Senhor escolheu, daqueles homens que Jesus escolheu, alguns eram pescadores, um era cobrador de impostos, na realidade, homens simples, de profissões simples. Você vê que Jesus não selecionou nenhum dentre os fariseus. Jesus não selecionou nenhum homem dentre os escribas. Ele não selecionou nenhum dentre os sacerdotes, nenhum dentre os doutores da lei. Ele não escolheu nenhum dos políticos de Israel. Ele não escolheu nenhum dos filósofos gregos. Quando ele formou o colegiado apostólico, ele não selecionou 12 homens dos mais capazes, dos indivíduos mais instruídos, dos homens mais cultos de Jerusalém. Ele não fez isso. Jesus fez exatamente o contrário. E ele fez isso, meu irmão, para mostrar que as pessoas, elas não entram no reino de Deus conforme a sua capacidade. Não é por ser instruído, não é por ser culto, não é por a pessoa ter um alto QI de inteligência, não é por ela ter uma grande bagagem cultural. Jesus fez isso já para mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, pode se tornar cristão por sua própria vontade. Não é pela vontade do homem, é Deus que usa de misericórdia com o homem. Claro, no meio daqueles 12, tinha um que tinha uma mente brilhante, um homem de uma inteligência espetacular, um homem extremamente culto, um homem que falava muitos idiomas, um homem que conhecia filosofia, um homem que conhecia a história, que era o apóstolo Paulo. Mas, tanto num caso como no outro, o Senhor fez para mostrar que não depende do homem salvar a si mesmo, depende de Deus, depende do sobrenatural de Deus. Tenha ele cultura, não tenha ele cultura, depende de Deus salvá-lo, não é pela capacidade do homem. Veja que as autoridades de Jerusalém perceberam isso em Pedro e João. Você quer ver? Volta lá em Atos 4, versículo 13. Atos capítulo 4. Posso ler? Então lá vai. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eram homens o quê? Iletrados e cultos. Pedro e João nunca tinham frequentado a escola, nunca. No entanto, irmãos, veja que coisa maravilhosa, eles podiam ensinar ao povo as escrituras.
Eles tinham um entendimento espiritual, eles tinham um discernimento da verdade. Isto é o sobrenatural de Deus. Isso é o sobrenatural de Deus. É por isso que você encontra na igreja de Jesus pessoas que eram drogadas, pessoas que eram alcoólatras, homens que eram extremamente violentos, pessoas que praticavam assalto, que matavam, e de repente, de uma forma sobrenatural, se transformaram em verdadeiros santos de Deus. É o sobrenatural de Deus. Diga graças a Deus por isso. Então a verdade da Bíblia é que tanto a pessoa mais ignorante, como a pessoa mais culta que existe nesse mundo, ambas elas têm a possibilidade de serem cristãs. Tem. Porque isso não depende nem da capacidade de um, nem da capacidade do outro. Isso depende de Deus usar a sua misericórdia. Mas eu quero caminhar para o final da minha mensagem, dizendo algo mais para os irmãos. Olha, meu amado irmão, uma vez que uma pessoa esteja verdadeiramente convertida ao Evangelho, e quando eu falo Evangelho, eu estou falando do Evangelho que Jesus revelou a Paulo. Porque você ir para uma igreja e ficar só ouvindo história, e é triste isso, né? Vai numa quarta-feira à noite, vamos abrir a Bíblia em Mateus, porque havia um endemoniado gadareno, 2.000 demônios, e haja demônio para lá, e haja demônio para cá, ainda bota terrorismo nas pessoas, né? Ó, você está vendo? Olha, os demônios entraram nos porcos, viu? Viu o que aconteceu com os porcos? Saíram correndo, se jogaram no abismo, morreram afogados. Pode entrar em você também. Sabe, todo mundo com medo do demônio. Vai no domingo de manhã, vamos abrir a Bíblia em Lucas. Havia uma mulher hemorrágica e o sangue, e ela foi lá, tocou na orla do vestido de Jesus. Vai na outra semana, porque havia Zaqueu em cima da árvore, e Zaqueu desceu da árvore. Vai na outra semana, não, porque Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Vai na outra semana, irmão, só ouve história. O que mais está faltando na igreja hoje são pregadores. Tem que se tirar dos púlpitos os contadores de história e colocar pregadores da palavra de Deus. As pessoas ouvem história, não ouvem evangelho. Então, quando uma pessoa está verdadeiramente convertida ao evangelho da graça de Deus, ela não só apresenta uma mudança total na sua vida, ela não só passa a sentir que ela tem que falar desta verdade para todo mundo, que ela tem que proclamar essas verdades de Deus, mas acima de tudo, ela passa a estar pronta a desafiar qualquer autoridade, qualquer pessoa que se levante contra ela. Ela está pronta até a morrer por esta verdade, se está verdadeiramente convertida à graça de Deus. Porque aqui, Pedro e João, eles estavam encarando, irmão, as autoridades. Essas autoridades aqui tinham o poder de condená-los à morte. Eles não estavam encarando pessoas comuns. Eles não estavam batendo boca no meio da rua com pessoas do povo. Eles estavam encarando as principais autoridades políticas e religiosas de Israel. Eles sabiam que neste momento eles estavam enfrentando aquele mesmo poder que poucas semanas atrás tinha levado Jesus à morte. Eles sabiam disso. Mas eles continuaram fiéis a Deus, mesmo sabendo que a sua fidelidade a Deus podia significar a própria morte. Olha, não queremos mais que vocês falem nesse nome. Não queremos mais que vocês ensinem a ninguém do povo em nome de Jesus. Vocês não vão ensinar mais nada. Se vocês ensinarem, nós matamos vocês. Não podemos fazer isso, não podemos nos calar, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Por isso, desde o início da igreja, que centenas, milhares de cristãos deram a sua vida em prol dessa palavra. Gente que foi desafiada, não só por essas autoridades aqui, mas naquela época pelo próprio Império Romano. Você sabe o que é que o Império Romano fazia? Que era o poder que governava o mundo. Eles chegavam para os cristãos e diziam: se vocês insistirem em dizer que Jesus é Senhor, se vocês insistirem em negar que César é Senhor, nós vamos jogar vocês dentro da arena para serem comidos vivos pelos leões.
Nós vamos cerrar vocês ao meio. Eles não admitiam outro Senhor. Eles não, Senhor só tem um, que é César. César é o Senhor, não é Jesus que é o Senhor. Os cristãos diziam, tudo bem, pode jogar na arena, mas nós vamos morrer confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Não se acovardaram, meu irmão, não se acovardaram. Consideravam um privilégio morrer, dar a sua vida pela causa de Cristo. Paulo em Hebreus registrou algo que eu acho maravilhoso. Hebreus capítulo 11, versículo 35 em diante. Quase nunca se mostra isso à igreja, né? Só se mostra o lado bom. O lado duro, eles não mostram, né? Olha o que diz aqui. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Você está vendo? Aqui, ó. Então hoje, o verdadeiro cristão tem que fazer a mesma coisa, irmão. O verdadeiro cristão, ele tem que ser fiel a Deus, ele tem que ser fiel à verdade, mesmo que ele sofra escárnio da sociedade, mesmo que ele seja chamado de herege, mesmo que ele seja escarnecido pelos seus antigos colegas de religião, porque é assim. Você congrega numa igreja, onde diz que o homem tem livre-arbítrio, onde diz que o diabo vai voltar com mais 7, onde diz que a salvação se perde, tudo contrário à Bíblia. Aí chega uma hora que você ouve a verdade, chega uma hora que Deus ilumina os teus olhos, chega um momento que Deus abre o entendimento do teu coração, para você compreender as coisas que Paulo pregava, e você rompe com esse falso evangelho. Olha, você passa a ser odiado por eles. Quem já experimentou isso aqui? Quem? Olha aí. Aqueles que antes batiam na tapinha nos ombros, né? Ô irmã, paz do Senhor, irmã. Agora quando vê você, vira as costas. E fulano se desviou. Crer nessa verdade é se desviar. Se o pastor souber que você está crendo nisso, ele faz pressão para tirar você da igreja. Ele não chama você para ensinar e mostrar que está errado, não. Ele não sabe. Ele faz pressão para você pular fora, porque ele não quer que você transmita para os outros. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pressões eu sofro, você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu pregava, tinha um programa de rádio, na rádio evangélica de Recife, uma rádio FM. É uma rádio que é uma fundação, só de igrejas evangélicas, só tem programa de igreja evangélica. E eu comecei a pregar o evangelho da graça de Deus. Comecei a pregar que a lei findou, que hoje nós vivemos uma nova aliança, que não é mais para o povo ficar fazendo sacrifício da lei, não é para o povo fazer jejum, não é para ficar fazendo vigília. Nós não somos judeus, nós não somos subproduto do judaísmo, nós somos uma igreja de origem gentílica. Jejum era da lei, jejum era para os judeus. Nessa nova aliança, Deus está dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero conhecimento. E por que o povo de Deus insiste em fazer sacrifício? Quando eu comecei a proclamar que na cruz do Calvário, Jesus derrotou o diabo, está escrito, Hebreus 2,14, ele se fez carne, para que através da sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. A igreja não crê nisso, irmão. A Bíblia diz que ele colocou os demônios em algemas eternas. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 31,
que ele expulsou na cruz o príncipe desse mundo. Olha, pergunte aí fora a 99% dos crentes: quem é o príncipe desse mundo? Qual é a resposta que você vai ouvir? O diabo. Chega a encher a boca. A Bíblia diz, num português claro, que Jesus expulsou o príncipe desse mundo. Quando eu comecei a pregar que Deus é soberano, que o homem não tem livre-arbítrio, que livre-arbítrio é maldição, que livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus, com uma semana, eu fui chamado à diretoria da rádio. Disseram: pastor, seguinte, olha, todas as igrejas que tem programa aqui vieram aqui reclamar do senhor. O senhor está atrapalhando o trabalho deles. Eu atrapalhando o trabalho deles? É. O senhor está criando problemas. Porque eles estão aí dizendo que o diabo é Deus, que o diabo é poderoso, que o diabo faz. O senhor vai para o rádio dizer que o diabo acabou, que Jesus venceu. Eles não estão gostando disso. O senhor está dizendo que Deus é soberano. Não pode, pastor. Eu digo: o senhor quer que eu faça o quê, professor Efraim? Professor Efraim, pastor Batista, professor do Seminário Batista. O senhor quer que eu faça o quê, professor? Não, pastor, ele era um senhor assim de uns 70 anos, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Não, pastor, faz o seguinte. Olha, por que o irmão não faz como eles fazem? Fala da cura da mulher hemorrágica. Fala que Jesus multiplicou os pães. Fala de Pedro andando em cima das águas. Isso aí todo mundo gosta. Eu digo: não, professor. Deus não me vocacionou para ser contador de história. Deus me vocacionou para ser pregador da palavra, pregador do evangelho. Aí peguei a Bíblia e fiquei 4 horas com esse homem, mostrando o que eu pregava. E ele conferindo na dele, nós dois assim, frente a frente. E esse homem começou a ficar com lágrimas nos olhos. As lágrimas começaram a cair. Ele levantou do birô, foi numa estante, pegou uma Bíblia bem grande que ele tinha, capa de couro, disse: olha, essa Bíblia eu recebi de presente de uma pessoa muito especial. Eu hoje vou presentear o irmão. E fez uma dedicatória ao pastor Carlos Magno, pela sua coragem, pela sua intrepidez de proclamar a verdade de Deus. E me deu. E disse assim para mim: pastor, no que depender de mim, o senhor vai permanecer no ar. E eu continuei. E as reclamações continuaram. E ele dizia: pastor Carlos, o que eu estou ganhando de inimigos, porque eles vêm aqui: mas Efraim, você vai deixar esse herege no ar? E ele dizia: meu irmão, como é que eu posso tirar o homem se o homem prega a Bíblia? Como é que eu posso tirar? Não, mas tem que tirar. Não, mas tem que tirar. Eu disse: não vou tirar. Sabe o que aconteceu no final? Quando eles não tinham mais, ainda ficamos 1 ano. No final de 1 ano, aí eu fui chamado à direção geral, não era mais o professor Efraim, a direção geral. E ele disse assim: pastor, lamento, mas não vamos renovar o contrato com o irmão. Eu digo: por quê? Porque todas as igrejas vieram aqui e fizeram uma imposição. Ou nós, ou ele. Se renovar o contrato dele, todos nós saímos da rádio. E ele disse: se todos eles saírem, a rádio fecha a porta. A rádio vai à falência, porque não tem como se manter. Esse, então, lamento, mas eu digo: tudo bem. No problem. Eu digo: não tem problema. Entendeu? Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. E saí dali tranquilo e calmo. 1 mês depois, Deus abriu uma porta numa rádio FM que tinha 10 vezes mais audiência do que esta. E eu vou dizer para você, meu irmão, até o último dia de vida que Deus me conceder nesse corpo de carne, eu vou ser fiel a essa verdade aqui. Pode vir quem vier. Pode vir os teólogos, pode vir os pastores, pode vir o presidente da convenção das igrejas, pode vir o presidente do presbitério, pode vir os teólogos do Vaticano. Eu enfrento todos eles, de Bíblia na mão. Não, você está pregando heresia. Não pode. Pode. Estou pregando a verdade de Deus. A única verdade que liberta o povo. Liberta da mentira, liberta... Olha, irmãos,
Você sabe o que é uma pessoa acreditar que hoje está na mão de Jesus, mas se ela der uma bobeira, o diabo vai lá e tira? Não é isso que ensina ou não é? Isso é mentira. Isso é mentira. João, capítulo 10. Vamos ver se é mentira ou não é mentira. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve ou não ouve? Ouve. Quem é ovelha tem que ouvir, tem que crer. Eu as conheço e elas me seguem. Segue ou tem livre-arbítrio para decidir se segue ou não segue? Segue. Eu lhes dou a vida passageira. Não, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. E como é que vem os homens e diz que arrebata, meu irmão? Ninguém te arrebata das mãos de Jesus. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. A maioria do povo de Deus crê nessa mentira. Crê que pode ir para o inferno. Ai, como eu estou comendo. Irmão, você é salvo? É salvo, não é, irmão? Veja bem, pastor. Até esse minuto aqui agora eu sou. Mas daqui a um minuto eu não sei. Tem um minuto aí pela frente. Nesse minuto seguinte o diabo pode armar uma. Isso é vida? Responde, isso é vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Liberta da mentira, do falso evangelho, daqueles que fazem comércio com o povo de Deus. É triste ver isso, né, aí fora. Não, se você quer ser curado, quer resolver os teus problemas, traga R$1.000. Prove a sua fé. Se você não der R$1.000, você não tem fé. Venda os teus bens, pega o teu dinheiro da poupança, dê todo o dinheiro que você tem e volte a pé para casa. E depois o picareta pega um carro importado e vai embora, no luxo só. Com o dinheiro da igreja, com o dinheiro do povo. Ou não é verdade? Ou estou falando alguma mentira? Né? Liberta da mentira, irmão. A pior coisa é você crer numa mentira. É a pior coisa que tem na vida. Você tem que crer na verdade de Deus. O Senhor te salvou. Você está nas mãos de Jesus. Ele te deu vida eterna para sempre, sem fim. Salvação não se perde. Pastor, e se pecar? Se pecar, Deus te disciplina. Você recebe de Deus disciplina, correção e açoite, mas você não perde a tua salvação. Pastor, mas isso está na Bíblia? Tudo que se fala nessa igreja está na Bíblia. Vamos ver se está na Bíblia? Vamos lá. Salmo. Qual é o Salmo? 89. Isso. Salmo 89, versículo 30. Ok? Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, aí a turma lá fora já grita, vai para o inferno de cabeça para baixo e tudo. Quer dizer que há possibilidade de um filho de Deus, de repente, desprezar a palavra, não andar no juízo de Deus, violar os preceitos de Deus, não guardar os mandamentos de Deus. Há essa possibilidade. Ele não nega a sua fé em Deus, mas ele relaxa na vida espiritual. Você está compreendendo? Ele não nega a fé, ele não nega a verdade, mas ele relaxa. Quantos estão aí fora gemendo, padecendo por causa disso? Não tiveram o ensinamento necessário, não aguentaram o fardo pesado dos homens. Pastor, e se acontecer isso? Não vai para o inferno? Não. Deus não coloca no inferno? Não. Senão ele não seria pai.
Um pai não joga um filho dele no inferno. Você nunca vai deixar de ser filho do teu pai. Você vai ser filho até o fim. Então olha o que Deus faz. Então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Ah, oh Deus maravilhoso. Deus pune. Olha, não é boa coisa desobedecer a Deus, viu, irmão? Deus pune. Às vezes a punição é severa. Às vezes a punição são portas fechadas. A pessoa corre para um lado, corre para outro, tenta tudo quanto é maneira, puxa, fechou as portas, não sei o que está acontecendo. Olha, a minha vida se transformou em inferno. Olha, nada mais dá certo, tudo está dando errado. É Deus punindo. Lá ele diz que é o demônio. Olha, isso é o demônio trancando os teus caminhos. Que demônio trancando o caminho de nada? Né? É Deus que pune. Às vezes é um açoite de Deus, uma morte prematura. Às vezes era para a pessoa viver 80 anos, Deus, vem cá, vem logo, 40 aninhos, vem embora, está fazendo muita bobagem aí embaixo. Sai daí. Tira a vida física, mas não perde a salvação. Vai viver eternamente com Deus. Olha, esse é o Deus da Bíblia, irmão. Não é o Deus que é apresentado aí fora. Um Deus que as pessoas têm medo. Um Deus que eles dizem, fica nervoso e joga filhos dele no inferno. Deus não faz isso. Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de bondade, Ele é o Deus de infinita misericórdia. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.